Boa noite, turma, boa noite. Agora são 18h30. Acabei de passar aqui o primeiro pedágio. Estou saindo do Rio com destino Belo Horizonte. Saímos ali de Copacabana às 17h35, 17h40. E eu estava devendo para vocês um vídeo aí da subida da Serra de Petrópolis. E vou pagar esse vídeo, pagar essa dívida agora, se Deus quiser. Se o celular não cair de suporte aqui, né? Tô aqui com o meu companheiro de viagem, Eudes Araújo. Ele já tinha viajado com meu pai na dupla, mas comigo é a primeira vez. E a viagem está sendo uma bênção até então, desgastante, porque a gente saiu de Belo Horizonte, o primeiro embarque, nós chegamos às 21 horas lá no Big Shopping, Vantagem, saímos às 22h. O segundo embarque no JK, chegamos lá às 22h30 e saímos às 23h. Aí chegamos no Rio, 6h30 da manhã, e o guia pediu pra gente cozinhar na viagem, na parada. Apesar de estar vazio, a gente ficou muito tempo parado lá, porque o hotel tinha horário para liberar para os passageiros, e o horário era 14 horas, imaginem vocês. E aí tinha combinado de fazer um city tour com a turma, e nós saímos para fazer o city tour, mas aí até finalizar o city tour e deixar os passageiros de volta no hotel, levar o ônibus para o estacionamento e nós, eu e o Eudes, retornarmos para o hotel, nós chegamos, já era mais de 15 horas, aí que fomos almoçar, tomar um banho e descansar. Então, essas viagens do Rio, agora é a segunda vez que eu venho aqui num curto prazo, eu já estou me sentindo mais à vontade, mais seguro para andar na cidade, mas o que sim, é bastante desgastante é o tal do City Tour, exige muito da gente, mas faz parte, já estava combinado isso, não fui pego de surpresa. Justificar também a minha voz, eu estou bastante rouco. Na quarta-feira, o nosso G6, o Paradiso, foi para Caldas Novas e eu fui com meu pai até Luz. E de Luz eu voltei de carona num carro da Gontijo e aí ar-condicionado ligado me regaçou mesmo. Mais o ar-condicionado aqui nessa viagem, ar-condicionado do quarto do hotel. Então vocês podem imaginar que não tá fácil a minha situação. Aí vocês estão vendo aí a quantidade de ônibus, né? 2 abastecendo aqui, um acabou de me passar, 3 aqui. 3. Acho que Samara eu te mostrei lá no Rio, né? Tem 4 ali. Vai mais um aqui me ultrapassando. E aí, pessoal, essa subida aqui da Serra de Petrópolis, conversando com meu pai, e assim, totalmente compreensível a orientação que ele deu, que é para colocar uma quarta marcha ali no pé do morro e ir subindo com calma aqui, porque tem trecho, você vê que o suporte aí já deu uma baixada, né? Aqui tem muita trepidação, pessoal, o piso aqui é muito ruim. E aí o que acontece? Você põe uma quarta marcha ali, tem trechos aqui que o carro vai aguentar a quinta, mas aí você fica naquele negócio, troca. O carro não aguenta, a gente como motorista não aguenta. E aí por segurança, por tranquilidade, você põe uma marcha ali que você sabe que você não vai ficar fazendo mudança toda hora e vai aqui tranquilo. O Mercedes, a gente estava conversando aqui outro dia, né, falando questão de temperatura. Então aqui também você tem que ficar bastante atento com essa questão de temperatura. Então a quarta marcha aqui dá essa segurança para você andar de uma forma que não vai pôr em risco nem o carro, nem a gente como motorista aqui. Ainda mais aqui eu tô com o carro completo, com as crianças são 45. E aí vocês vão observar aqui como são as curvas. Oportunidade que tiver de ultrapassar um caminhão desse, tem que passar logo e ir embora, porque aqui é pesado mesmo. Igual aqui tem uma brechinha aqui, eu aperto o pé para eu sair aqui na frente dele, até porque eu vou ter que acabar invadindo um pouco o lado dele ali
para os eixos traseiros ali no beliscário meio fio. E aí vamos nessa daqui, nessa pegadinha aqui, suave. Aí se de repente, na realidade, muita gente me questionando, cadê o G6, cadê o G6? Nós ficamos, teve uma semana que teve viagem nesse carro e não teve para ele. Aí a gente aproveitou a ocasião para fazer algumas manutenções nele, precisava, freio, suspensão. E associado a isso aí também, nós tivemos um probleminha lá na garagem, que fazendo uma manobra lá, esbarrou a porta numa coluna. Na realidade a porta só passou na coluna, mas como vocês podem imaginar, né, uma brincadeira dessa aí, além de demandar tempo, o custo também pegou a gente um pouco de surpresa, porque apesar de ter sido uma coisa bem superficial, aquela estrutura que tem ali na porta, que eles chamam de árvore, ela deu uma empenada. Então aí é o que eu tô falando para vocês, demandou tempo e dinheiro. O vidro da porta quebrou, mas é um negócio que faz parte do dia a dia, infelizmente. Então eu tô até falando isso aqui para vocês porque na descrição do canal fala que o canal vai mostrar o dia a dia de pai e filho com ônibus. Então, até para ser honesto com vocês, ser transparente, não parecer que eu tô agindo de engano, escondendo. E outra coisa, eu acho que já até falei isso num vídeo, a gente conta as vitórias, mas tem que contar as derrotas também, para as pessoas não pensarem que tudo são flores, né? E aí justificar por que eu não gravei o vídeo no G6 durante essa viagem. Nós tivemos uma chateação que a gente não tem nada a ver, nós da empresa, o ônibus, absolutamente nada. Foi situação de passageiro com a agência que nos contratou, mas eu fiquei bastante aborrecido. E aí não é nem para segurar vocês aqui no canal não, mas essa semana agora eu vou gravar um vídeo para abordar essa situação que nos ocorreu. E aí por que eu vou esperar essa semana? Porque eu quero estar lá na garagem com esses dois carros, com os dois carros, com o LD e com o G6, para eu poder falar desse assunto. E aí a gente vai poder debater bastante aí. Eu acredito que vai ser um tema que vai dar pra gente conversar bastante em cima disso. Tá bom? Então vocês tenham paciência comigo aí. Essa curva aqui, pessoal, olha como é que ela é. A última vez que eu estive aqui no Rio, uma carreta tombou, foi parar ali perto dessa mureta. Imagina vocês subindo e o cara tomba. Será que ele estava devagar? Mas eu tô até falando isso aqui e é uma falha minha. Eu não gosto de questionar o colega de profissão, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, porque cada um sabe de si. E aí até dentro disso, no último vídeo aí que eu mostrei o trecho de Santos Dumont, a gente estava debatendo as questões de trânsito e falamos sobre os acidentes ocorridos naquela semana. E teve uma situação que eu esqueci de falar para vocês. Vamos falar aqui agora. Eu não sei se vocês observaram que aquele acidente que aconteceu com a dupla sertaneja, apareceu um vídeo de alguém num carro pequeno gravando um vídeo e falando: olha a velocidade que eles estão andando, eu tô a 130 e olha como é que eles estão. Eu acho isso assim, totalmente, o motorista ali totalmente sem noção. Primeiro que ele estava dirigindo com o celular na mão gravando o vídeo, aí já é uma falha. O Vaguinho Guitarra até postou no canal dele um último vídeo analisando aquele acidente e ele faz uma crítica em cima disso aí, que o cara não quer criticar outro motorista, mas ele estava cometendo uma infração também, tá certo? E outra coisa ainda em cima desse detalhe, eu não sei vocês, se vocês já observaram, eu já até tentei procurar uma explicação física para essa situação e até então ninguém soube me falar. E naturalmente para você ultrapassar um outro veículo você tem que estar com a velocidade superior, mas vocês já observaram a dificuldade que é para ultrapassar um ônibus ou um caminhão? Ele pode estar andando ali dentro do limite proposto na via, 80 ou 90, que para um carro de pequeno porte executar a manobra de ultrapassagem
ele tem que estar aí a uns 120 para fazer uma manobra com segurança. Então eu não sei, eu sinceramente não sei uma explicação lógica, real para esse fenômeno aí, e sou bastante curioso, já troquei ideia com o professor sobre isso, mas não conseguimos chegar a uma conclusão. Tinha até imaginado que o fato da roda do ônibus ter um diâmetro maior, que ela ganharia mais espaços, mas ele até argumentou uma situação comigo que faz sentido. A roda do carro pequeno é menor e aí ela vai precisar girar mais vezes para ganhar o espaço que a roda do ônibus ganha girando menos, entendeu? Isso aí em função do tamanho, do diâmetro das rodas. Mas eu não sou físico, na época de escola nunca fui muito bom também em física, então não vou saber explicar, dar uma explicação aqui dentro de uma condição real, lógica, não. E aí vamos firme aqui, mostrando a subida aqui da serra, tá certo? O City Tour no Rio, uma dificuldade assim que antes de eu ter LD, eu sempre escutei muitos colegas falando que o grande desafio do Rio é que lá há muitas passarelas, viadutos baixos, que esses ônibus altos aqui acaba tendo muita dificuldade para passar. E a orientação que eu sempre tive é: se você vai no Rio de Janeiro, vai ter City Tour, se você tiver de ônibus alto, vá na dupla, vá na dupla. E de fato é uma tranquilidade bem maior, porque aqui várias vezes aqui que eu estava dirigindo, o Eudes manobrou para mim, olhou para mim, então dá essa segurança aí, porque o duro é você ter que, tem até um perfil no Instagram, né, chama Alô Patrão, sou eu de novo. Imagina você ligar pro patrão e falar: ô patrão, eu garrei o ônibus aqui numa passarela no Rio. Olha que situação desagradável. Então, por segurança, é bom, se for City Tour, e principalmente se for carro alto, que seja na dupla. Na realidade, se andar na dupla, é bom em todos os aspectos, né? Porque, por exemplo, um pneu fura, aí você tem o colega ali para te dar um suporte. Até mesmo é natural que não vai ser, por exemplo, eu estou dirigindo agora, daqui a pouco o Eudes vai assumir, eu não vou para a cama. Então a gente fica aqui, vai trocando uma ideia, a viagem fica até mais agradável, não é verdade? E aí, muita gente aí, e eu também entendo, eu não critico, muita gente opta por fazer a viagem com um motorista só, muita empresa, até mesmo por questão de economia, que na realidade, pessoal, a gente está vivendo uma época tão delicada, que qualquer centavo que você conseguir economizar já representa alguma coisa. Naturalmente que você não pode cair naquela armadilha que as pessoas falam que é economia porca. Mas para vocês terem uma ideia, diesel, lá onde a gente abastece, o diesel S10, que no caso aqui é o LD, 6,80. Infelizmente, pessoal, a gente não consegue repassar na totalidade os custos envolvidos. Então, querendo ou não, quem vai ficando no prejuízo é a empresa. E aí, no longo prazo, cara, isso aí é uma dor de cabeça gigantesca. Ou a gente teve um aumento, aí as viagens que eu já tenho fechada, vai procurando os clientes, e aí faz um cálculo do que eu vou ter de custo com combustível na realização daquela viagem, e aí eu jogo essa diferença somente relacionada ao custo do combustível. Mas é natural que outras coisas acabam acompanhando, porque o Brasil, como é na sua quase totalidade dependente do transporte rodoviário, de carga no caso que eu estou falando, vai tudo influenciando. Porque, por exemplo, se eu for comprar um pneu, o revendedor do pneu, ele tem que repassar o custo do frete, que é o frete já não é mais a mesma coisa. E aí vai um efeito dominó aí e vai estourar na mão de alguém, né? Então essa é uma das dificuldades de quem está trabalhando aí com transporte de modo geral, ônibus, caminhão, porque muitas das vezes, para não perder o cliente, acaba absorvendo
aquele aumento do combustível ali, para tentar ali manter uma relação com o cliente. Porque às vezes, pessoal, por causa de R$ 200 aí, o cliente vira e fala assim, nesse caso aí eu vou procurar outro ônibus. E em alguns casos acaba sendo até melhor, mas a gente tem que preservar pelo relacionamento. Porque o relacionamento aí é fundamental. Porque aí às vezes a pessoa deixa de viajar comigo, mas além dela deixar de viajar, ela pode querer denegrir a imagem, começar a falar mal, mesmo que não seja verdade, mas quantos que vão engolir aquela conversa ali e não vão nem testar o meu serviço para saber se de fato quem falou aquilo ali estava com a razão. Mas são desafios do nosso dia a dia aqui que vai tornando a adrenalina maior ainda, né? Faz parte. E aí, pessoal, como vocês podem ver, os ônibus que me ultrapassaram aqui foram embora. Eu não sei como é que é o critério que eles trabalham lá, também não estou aqui para criticar, para julgar, longe de mim isso. Mas eu vou aqui dentro do que eu havia falado com vocês anteriormente. Quarta marcha, em alguns momentos aqui o giro do carro cai, mas como é um carro com muito torque, eu volto a acelerar, aí evita a troca para a terceira marcha. O carro que está aqui com 85 de temperatura. E vamos lá, porque aqui, pessoal, não adianta ter pressa. Igual eu falei, olha a quantidade de curva, um piso ruim desse, então eu tenho que considerar todas essas variáveis, tá certo? Porque voltamos na conversa sobre economia. Eu ponho para derreter aqui, aí chego lá em Belo Horizonte, lá, chego em Nova Lima lá, aí tem um problema na suspensão, o consumo de combustível foi maior, então não justifica. Eu não sei se está dando para vocês verem, vez por outra, tá aparecendo no painel uma faixa amarela e tá aparecendo aqui a sigla de ABS. Olha lá, apareceu agora, ó. Então certamente tem algum sensor do ABS que não está funcionando legal e não compromete em nada, mas é algo para a gente observar e corrigir, porque outro detalhe importante para quem trabalha com carro e tem veículo para trabalhar é a primeira falha que apresentar, você já corrigir, porque se você for deixando para depois, vai acumulando, vai chegar um momento que você não vai ter condição de resolver todos os problemas. Então, tá aqui uma circunstância que a gente vai ter que pedir alguém para olhar. Esse carro também, ele tá com uma situação bastante engraçada, que vez por outra ele aparece um vazamento de ar aqui na suspensão dianteira, e a gente já levou para olhar. E o curioso, pessoal, é que o carro ficou lá no lugar de um dia para o outro, não vazou ar, não baixou a frente dele. Aí tiramos o carro de lá. Claro que nós não levamos lá só para isso, mas tiramos o carro de lá, retornamos com ele. Aí na garagem teve um dia dessa semana que ele já apresentou esse problema de baixar a frente, fica com o queixo lá no chão. Na parada aqui em Juiz de Fora, na vinda, ele tem duas barras de ferro ali na frente, que eu já mostrei para vocês naquela viagem de São Paulo, e ela encostou na calçada ali do grau, na plataforma, o que não é normal também. E eu tô falando dessa questão de vazamento de ar, mas ele tem uma regulagem elétrica, uma válvula elétrica, foi o que foi falado para nós. Então vou ter que pedir alguém para fazer essa regulagem aí, olhar a configuração lá, se tá certo, se é isso mesmo, para evitar um aborrecimento aí futuramente aí, em alguma ocasião. E vamos em frente. Aqui a gente já está chegando na parte final da subida da serra. Aqui é um lugar que, igual eu falei para vocês, que eu poderia apertar o pé e pôr uma quinta marcha, mas logo ali na frente eu teria que voltar uma quarta. E qual que seria a justificativa para você ter todo esse trabalho? Então, sendo profissional, você tem que dar um passo à frente, programar a sua viagem.
estamos firmes aqui. Hoje no Rio teve um período de chuva fina, e eu até pensei que fosse pegar chuva aqui indo embora, mas graças a Deus, pista seca, sem nenhuma chuva, o céu está relativamente aberto, lua cheia ali, pelo que eu acompanhei algumas reportagens, tem um eclipse lunar essa madrugada. Talvez a gente vai ter aqui, eu e o Wilds aqui, vai ter oportunidade de acompanhar um pouco, porque eu não acredito que a gente deve chegar lá em Belo Horizonte lá e até concluir os desembarques. Eu acredito que aí já vai ser próximo de 1h da manhã. Vamos aqui, firmes aqui. Falei pra vocês de sempre que eu posso nas estradas aí, eu ando na faixa da esquerda e fico de olho no retrovisor para se vier alguém ultrapassando eu voltar para a direita, e justificando essa prática em função da má conservação das vias. Mas aqui é uma situação que não tem para onde correr não. Posso estar na direita, na esquerda, que vai ser isso. E segundo meu pai, é isso aqui a vida inteira. Ele trabalhou na Itapemirim no final da década de 80, trabalhou na Útil, rodando muito aqui na linha Belo Horizonte-Rio, e ele fala que sempre foi assim. Como vocês podem observar também, pessoal, são duas faixas, mas bastante estreitas. E eu imagino que foi uma rodovia que foi feita sem o pessoal ter uma ideia que um dia o trânsito seria da forma que é hoje. Os veículos fossem tão grandes, ônibus, caminhão. Então tem lugar aqui que você não consegue ultrapassar. Por exemplo, se estiver subindo um bitrem aqui, não vai dar. Você não vai arriscar em perder um pneu aí numa guia dessa, você não vai arriscar perder um retrovisor. Então aqui não pode ter pressa, aqui é cautela mesmo. Tá certo? E aí eu tô aqui, sofrendo aqui com essa voz. O ar-condicionado da cabine estava ligado, acabei de desligar, mas eu desligo, sinto calor. Eu ligo, a garganta começa a ficar irritada. E aí nós vamos brigando aqui assim até chegar em casa, se Deus quiser. Abordar um assunto aqui também que eu acho que eu já falei num vídeo mais antigo, mas um rapaz comentando aqui no canal pediu para eu falar como que é o começo como motorista. Eu vou ser bem sincero com vocês, pessoal, vocês têm observado aí, eu sou empolgado com essa atividade, empolgado mesmo, e eu sempre desejei trabalhar como motorista. Mas assim, vocês veem que hoje em dia tem uma turma aí que quer começar a andar de Opticruz, DD de 15 metros, e a realidade não é bem assim, né? Eu tive a oportunidade, pessoal, para começar. Lá em Nova Lima teve uma época que tinha muito transporte clandestino, aquelas vans, e eu trabalhei um período com um rapaz lá numa besta. Não sei se vocês lembram da besta, eu era cobrador dele. Não, mas pensam vocês a minha satisfação, porque eu me senti um funcionário do transporte público. E aí depois eu fui promovido na cadeia, digamos assim. Passei a trabalhar com outro rapaz, aí já era uma Kombi. E aí eu era um motorista. E Kombi, cara, é o carro mais curioso que eu já dirigi. Aquele volante ali, para quem nunca dirigiu, parece que é até tradicional em Kombi. Tem uma folga, pessoal. A curva tá ali, ó, eu já começava a virar o volante daqui mesmo. Mas, é igual eu tô falando pra vocês, pensem na satisfação minha em sair ali para dar viagem, fazer um horário. Era muito bom. E aí, depois eu tive outras oportunidades, mas sempre trabalhando como freelance, porque como eu já falei para vocês, eu tenho formação na área administrativa, financeira, e eu trabalhava nessa área. Então eu ia trabalhar dirigindo, digamos, entre um emprego e outro, não era fixo. E aí teve uma mulher de Nova Lima que me deu oportunidade também. Ela tinha uma empresa de van, de fretamento. Eu trabalhei com van para ela lá, e micro-ônibus. Depois ela teve um Volvo, um Comil,
toco B7R, motor traseiro, me colocou para dirigir aquele Volvo também, e para mim foi uma satisfação gigantesca, porque imaginem vocês, nunca tinha trabalhado com ônibus. Depois de lá, teve um período que eu estava à toa em casa, e o time lá da cidade, o Vila Nova, tinha um 371 monobloco a serviço deles, e eu procurei um motorista que trabalhava para o clube, e aí eu já dei carteirada. Eu falei, eu sou filho de Gilberto Viana, porque ele tinha trabalhado com meu pai. Eu falei para ele, eu tenho categoria D, eu tô querendo dar um treino, eu queria saber se você pode me dar uma oportunidade. Conversei com ele de manhã, ele falou comigo, pode voltar aqui de tarde. Mentira, ele falou, volta aqui amanhã. Aí de manhã eu fiz o trajeto com ele, de tarde ele já me colocou para dirigir. E aí teve situação lá que ele prestava serviço para uma outra empresa como freelance, e ele precisou viajar para essa empresa, me ligou perguntando se eu podia fazer o atendimento do time. Então, pessoal, é claro que eu fui tendo algumas dificuldades, mas foram situações que me proporcionaram hoje ter uma maturidade, um conhecimento maior da área. E aí, por isso que eu falo para vocês, às vezes vocês estão aí numa atividade e de repente você está insatisfeito, não é o que você queria, mas pode estar na certeza que essa experiência aí vai ser bastante útil, bastante válida lá na frente. E aí depois que eu trabalhei, que eu tive essa oportunidade, foi pouquinho tempo mesmo. Eu fui de fato trabalhar como motorista, carteira assinada. Isso meu pai já tinha van, mas eu fui ter a carteira assinada como motorista em abril de 2015, que eu entrei na GW, uma empresa lá de Sarzedo, de fretamento. Ela atendia uma empresa na mineração e eu fazia a rota de Nova Lima para essa mineração com van, mas a minha carteira assinada como motorista. E aí o contrato lá acabou, eu fui demitido naturalmente, porque não tinha mais rota na minha cidade, não justificava a empresa me manter, né? E aí eu fiquei um período sem trabalhar, já tinha tentado entrar na Saritu algumas vezes. Uma vez eles falaram que eu não tinha experiência, a segunda vez falaram que o fato de eu ter curso superior, eu estava fora do perfil, porque o que essas empresas entendem? Que eu ia entrar lá, ia ficar pouquinho tempo e ia sair assim que eu arrumasse um emprego na minha área. E aí na terceira vez que eu tentei, eles me chamaram para fazer um teste. Tinha um irmão da igreja lá que ele tinha uma lotação, pedi para ele me treinar, porque tinha muito tempo que eu não dirigia ônibus, ele me treinou. Aí a empresa me ligou falando que estava cancelando o processo. E eu fiquei numa decepção que vocês não podem imaginar. Aí passado alguns dias eles voltaram a ligar perguntando se eu ainda tinha interesse e confirmaram o teste. Aí eu fui no teste, cheguei lá no teste, pessoal, todo de social, manga comprida. Encontrei lá vários conhecidos, todo mundo de calça jeans, de tênis, camisa de malha. E eu fiquei bastante constrangido, eu fiquei com uma vergonha, porque parecia que eu tinha ido lá fazer um processo para a área administrativa da empresa, e era para motorista. E aí, pessoal, dos 10 que tinham lá, a Saritu tinha um processo que era assim: o cara é aprovado de cara, ele é reprovado de cara, ou um meio termo, que aí ele faz um teste mais ou menos, aí eles colocam para fazer uma escolinha lá, um treinamento de uns 3 dias, e aí dá sequência no processo. E dos 10 que estavam nesse teste, só 2 foram aprovados direto. E eu era um deles. Assim, para honra e glória de Deus, sim, se compadeceu de mim e abriu aquela porta, abriu mesmo, porque eu tinha 6 meses de experiência na carteira, pessoal. Que empresa de ônibus que vai dar oportunidade? Outra coisa, eu era motorista de van, eu não era motorista de ônibus. E mais uma vez eu vou falar para vocês, eu tive muita dificuldade. Aqui, ó, pessoal, finalizando aqui a subida, eu já vou concluir aqui com vocês o raciocínio para encerrar o vídeo, que ele já vai para meia hora. Aqui, pessoal, é uma entrada para Petrópolis, ali na frente tem outra, que é o acesso lá para a rodoviária. Mas aí, pessoal, concluindo o raciocínio aqui,
Araçarituba e com menos de um mês de empresa, eu esbarrei 2 vezes na mesma viagem. Eu fazendo uma linha lá de um bairro para Belo Horizonte, eu esbarrei indo e esbarrei voltando, não tinha nem um mês. Eu não queria nem voltar no dia seguinte. Pensa que situação desagradável. E aí um rapaz que estava, na realidade 2 que trabalhavam lá no tráfego, conversaram comigo, me explicaram que era uma situação normal, que aquilo acontecia todos os dias, para eu ficar tranquilo, que aquilo ia passar. Meu pai também conversou comigo, passando tranquilidade. E aí, pessoal, de fato, realmente é uma situação que lá na garagem acontece todos os dias, porque trânsito não é brincadeira. Imagina você estar no trânsito intenso o tempo todo. Uma hora ou outra, por uma desatenção, por uma razão ou outra, você acaba dando um esbarrão. Mas é igual falar para vocês, tudo isso serviu de aprendizado, de crescimento, eu empolgado, querendo acelerar demais. Agora a gente trabalha com mais maturidade e aí naturalmente continua sob o risco de esbarrar, mas hoje em dia o risco é menor, que você está mais atento, mais experiente, mais maduro. Beleza, pessoal? Vou finalizar o vídeo por aqui. Aqui já é o túnel do final da serra, aqui a gente já começa a descer, tem um radarzinho 70 logo ali na frente. Aí vocês podem ver, a faixa da direita já é a entrada para Petrópolis, que eu falei para vocês ali atrás. A entrada para a rodoviária também, a rodoviária é bem abaixo aqui da rodovia, bem fácil acesso. E eu queria mostrar para vocês aqui a Serra de Petrópolis. Eu queria mostrar de dia, porque vocês iam ter uma visão melhor, mas não deu. E inicialmente o pessoal falou que nós iríamos embora às 16 horas e acabou que fizeram uma mudança na programação, passou para 18, então acabou subindo o trecho aqui no escuro. Mas se Deus quiser, vamos ter uma oportunidade aí pra frente. E quem sabe eu mostro a descida da serra, sentido Rio de Janeiro, de dia, para vocês poderem ver bem. Aqui é a entrada para Petrópolis que eu falei para vocês. Aquela viagem que nós fizemos de Montes Claros para o Rio de Janeiro, a serviço do Expresso União, aqui é exceção da linha. Petrópolis é exceção da linha. A rodoviária é logo aqui embaixo, aqui, ó, pessoal. Eu não sei se vocês estão conseguindo observar, tem uns postos aqui à nossa direita, é onde é a rodoviária, olha lá, a rodoviária de Petrópolis. Tá certo? Então, eu vou agradecer vocês aí a paciência comigo, em ficar comigo aí esse período todo, quase 35 minutos, e vou finalizar o vídeo por aqui. Eu desejo a todos uma boa semana, que Deus abençoe vocês abundantemente, e nós vamos nos falando, nos vendo aí em próximos vídeos, em próximas ocasiões, tá legal? Um abraço a todos e Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E aquele ritual lá, hein? Curtir, comentar, compartilhar, ajuda a gente aí, o canal tá crescendo, eu fico até um pouco surpreso, mas é vocês quem tem me ajudado nisso aí. E vamos continuar levando esse conteúdo adiante, e vocês com a liberdade para nos comentários aí e dando sugestões, tá bom? Um abraço a todos e Deus abençoe.